A motivação, ela define o que vamos fazer e está relacionada com a produção de dopamina. Se você notar algo de valor, a motivação aumenta. Então a dopamina não é necessariamente a recompensa, ela é a motivação. Então se você mexer, por exemplo, se eu convidar você para fazer uma coisa que você gosta, seja comer uma pizza, tomar um sorvete, fazer alguma coisa nesse sentido, e enfim, tem condições, você tem essa disponibilidade de tempo também de ir. Supondo isso, você vai se motivar a fazer aquilo que você gosta. Então isso é muito interessante, porque a dopamina vai aumentar e você vai ficar mais apto a fazer aquilo que você gosta. Isso é muito interessante. Então, é uma das coisas que sobe a dopamina. Tanto que em algumas pessoas não tem motivação de fazer o ideal, que é comer coisa saudável, mas a dopamina está sempre alta para comer besteira, que é algo mais fácil. Então, esse tipo de pessoa, na parte alimentar, assim como possivelmente em outras partes, está com a dopamina desregulada. Não consegue sentir prazer no essencial, não consegue sentir prazer no feijão com arroz. Então tem alguns pontos. E vocês devem pensar, mas como é que não tem fome se consegue comer besteira? Porque comer besteira é muito mais fácil. Ter apetite para comer besteira às vezes é muito mais fácil do que ter apetite para comer comida. E vocês precisam entender que tem que ter toda uma regulação de dopamina para resolver esse problema. Tem que ter toda uma regulação de dopamina aí para conseguir lidar com esse ponto. Inclusive eu falei num episódio sobre jejum de dopamina, se eu não me engano é no episódio de vícios comportamentais, episódio 8, mas eu posso estar me enganando aqui. E ele explica, né, que essa motivação, por exemplo, se você pegar um comportamento absurdo, vamos supor, anfetamina. Anfetamina sobe muito a dopamina, sobe muito, por quê? Ele é um estímulo muito forte para o nosso cérebro e muito intenso, ele desregula muito. Então uma pessoa que usa isso não vai sentir prazeres nas coisas normais do dia a dia. Por exemplo, comer uma comida de sal, às vezes fazer umas coisas diferentes. Ela vai se remeter muito à dopamina da anfetamina, então ela vai ir muito para esse vício. Já vai ter sequelas possivelmente no primeiro uso e ela vai querer usar a vida inteira, né? Levando em conta alguns fatores aí e levando em conta também o ambiente, né? Já que soldados de guerra usaram durante a guerra e nem todos voltaram a usar quando retornaram para o seu país de origem, porque o ambiente mudou entre o ambiente de guerra e o ambiente que a pessoa retornou. Então tem esse fator também, mas ela sobe muito, é muito recompensador, né? Assim como outras drogas. Então é necessário fazer um jejum para o corpo readaptar o sistema de recompensas e você regular ele, né? Inclusive tem umas situações, por exemplo, de pessoas que têm problema no sistema de recompensas, que elas não sentem recompensa tanto em, sei lá, assistir uma série, comer uma pizza, umas coisas que para nós assim é alto, tipo brigadeiro e tal, e fazem atividade física muito intensa, assim, muito intensa mesmo, e se botam em alguns riscos, né? Fazem alguns saltos aí arriscados. Inclusive teve um caso de um cara jovem que fez isso, e teve uma outra história também que eu vi quando eu estava ouvindo sobre esse assunto. Eu não vou saber os nomes agora, tá, gente? É algo que eu não vejo todo dia, apenas história que eu lembrei, de uma mulher que ela estava andando numa via próxima a uma curva e o carro deu problema. Ela não estava conseguindo arrancar e tinha muito movimento ali e tal. Chegou um cara, atravessou as vias num lugar que podia ser extremamente perigoso e podia vir alguém a qualquer momento ali, né? Resolveu a situação dela. Então ele, não sei se ele dirigiu ou o que aconteceu, mas ele tirou o carro de lá e voltou para a margem. Então assim, esse nível, né, ele arriscou a vida dele ali numa grande rodovia. Esse nível de energia também é útil de certa forma, mas ele pode ser perigoso para as pessoas que não têm aí uma boa regulação, que vão acabar se colocando em alguns riscos. Então, né, no caso ali, tinha risco, por exemplo, da mulher sair da rua e ser atropelada nesse meio tempo, já que era um ponto que ela não tinha visibilidade, né? E o cara se arriscou, foi lá e
resolver o problema. Então, continuando aqui, vocês devem ficar muito atentos com o sistema de recompensa de vocês. E procrastinar é dizer que aquilo não vale a pena agora. Tá? Não é que aquilo nunca vale a pena. É dizer que aquilo não vale a pena agora. O que eu quero dizer com isso? Você está adiando uma tarefa porque você tem uma coisa que dá mais recompensa agora, porque você tem uma coisa mais interessante agora. Tanto que mais pessoas no mundo agora, né, em seus tempos livres, eu não estou falando de, sei lá, de estar na faculdade, eu estou falando de pessoas que estão nos seus tempos livres, devem estar vendo séries e filmes precisando estudar do que pessoas que estão de fato estudando. Então isso precisa ficar muito claro para vocês, porque se a pessoa precisa estudar, se ela gostaria de acordo com os objetivos dela, ela está procrastinando nas recompensas imediatas, fazendo uma coisa que não é estudar, que é qualquer outra coisa. Então isso precisa ficar muito claro para você conseguir mudar de fato a perspectiva da tua vida. E com certeza estar aí estudando, e parabéns por estar vendo esse vídeo, que é um conteúdo que vai com certeza te agregar muito. E se não vale a pena fazer agora, o cérebro entende que você pode fazer depois. E provavelmente você não está vendo uma motivação para fazer isso. Provavelmente você quer fazer isso, só que você não vê, por exemplo, eu realmente vou ter aquela recompensa. É um ponto que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Será que é isso mesmo? Será que você não está vendo, né? O cérebro analisa tudo em milissegundos, não dá um segundo, você já pensa, eu faço aquilo, não faço. Né? Tanto que se você pegar o cérebro de um rato e colocar todas as informações que tem, né, do cérebro de um rato em computadores, né, eu não lembro, acho que é 1 milímetro cúbico do cérebro deles, eu não sei quanto que mede o cérebro de um rato, vai dar, acho que é 2 petabytes de informação de um rato. Para vocês terem noção, tem o giga, 1000 giga vai para 1 terra, 1000 terra vai para 1 peta. Então isso daria 2 milhões de petabytes. É muita informação, gente. É muita informação. Eu não sei se pro ser humano, para uma cabeça humana, teria espaço suficiente aí tudo que a gente tem, talvez, eu não sei. Eu tava vendo isso no Ciência Todo Dia. Ciência Todo Dia, num dos últimos vídeos que saiu agora, sobre upload de mente. É um vídeo que eu vi ontem, muito interessante. Às vezes eu vejo o conteúdo dele. Então, continuando, a questão das informações que a gente tem, né? Então, acaba que é muita coisa mesmo. A gente procrastina porque a gente não quer fazer uma coisa agora. Então, todos os comportamentos eles são avaliados por 3 itens. 3 itens. Recompensas. Então, por exemplo, comer um brigadeiro é extremamente recompensador e é na hora. Então, recompensa, que é o primeiro item, já dei spoiler do segundo, que é a distância da recompensa. Logo que você come, você já tem a recompensa. E o terceiro ponto é o esforço que exige. Então, o esforço físico e mental que é exigido para fazer isso. Se é um esforço pequeno, né, e a recompensa é grande, você vai querer fazer. Se você tiver um esforço de fazer alguma coisa para ganhar hoje, alguma coisa, para ganhar quase a mesma coisa ou um pouco mais em um mês, você vai querer o esforço de hoje. Tanto que a base dos golpes de promessas fáceis, promessas milagrosas, ela tem resultado, né? As pessoas caem nos golpes justamente por causa da procrastinação. Porque essa energia de querer, essa questão de querer poupar energia para ter resultado fácil é a procrastinação. É por isso que os golpes têm resultados que têm, né? Uma coisa bem interessante aí. Então você deve ficar atento. Se pergunte alguma coisa que você está fugindo, alguma coisa que você não está fazendo. Se pergunte essas 3 coisas. Eu vejo recompensa? Que recompensa que vai ter? Quando vai ter? Estudar para um vestibular, às vezes é coisa de mais de 1 ano. Estudar para um concurso, pode ser o caso também. É muito importante você ter essas 2 questões. Se tem recompensa, a distância da recompensa e o esforço exigido.
A gente está falando de muitas horas de estudo aqui, então é um esforço exigido absurdo. E o que é procrastinar e qual a função disso? Então, procrastinar é o comportamento que a gente tem de adiar as coisas, né? Eu tenho o comportamento de adiar. Por exemplo, eu vou pegar e vou deixar tudo milimetricamente planejado para daí agir. Também está procrastinando pelo perfeccionismo. Então ali ele tem uma função perfeccionista. Eu estou enrolando, né? Eu estou, por exemplo, poupando energia e deixando a tarefa para frente. Qual que é a função disso? A função disso é me manter vivo, a função disso é não sofrer nenhuma situação, não ter nenhum problema. Você precisa entender o que está acontecendo, qual que é a função desse problema, né? Considerando a procrastinação como um problema. Por que você está adiando? E começar a focar de fato. Então você precisa entender a função de procrastinar. Você já deve ter entendido o que é procrastinar até agora, né? Se você viu aqui, o vídeo tem quase 18 minutos, ainda sem a edição nessa parte. E se você tá aqui, você deve ter entendido que é quando você quer fazer alguma coisa na tua cabeça, que aquilo, você tem uma noção de que aquilo é útil, mas ou exige muito esforço, ou tem uma recompensa que demora muito, ou também é algo que você não vê propriamente a recompensa, não sabe se ela existe, né? Então são esses pontos, e você acaba não fazendo. É simplesmente aquela situação que você tem que fazer algo e acaba não fazendo. Essa é a definição aí de procrastinar que a gente vai dar.